Você sabia que tudo que Deus faz é bom? Eu me chamo Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, na IPI de Henrique Jorge. E se você gostar do nosso conteúdo, da nossa mensagem, gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, que você pudesse tocar o sininho para receber os novos vídeos, as novas atividades da igreja e também que você pudesse compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Deixe o seu like, isso é muito importante para nós, porque queremos propagar a palavra do Senhor, queremos estender a palavra do Senhor a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus. A Bíblia nos fala que a bondade de Deus é uma das suas principais qualidades, uma das suas principais características. Faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Quando nós lemos o relato da criação no livro de Gênesis, vemos que a bondade do Senhor, a bondade de Deus, é uma característica fundamental na sua criação. Quando Ele criou o mundo, Ele deixou marcas da sua bondade impressas em todos os lugares da criação, em todo o universo. A palavra bom está lá naquele texto pelo menos umas 7 vezes para descrever os feitos do Senhor. Em relação à bondade de Deus, em relação ao ser humano, Deus ele expressou a sua bondade enviando Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. A sua bondade nos transforma e ao nos transformar, nós também passamos a agir para com o nosso próximo com bondade. Eu quero ler um texto no Salmo 125, verso 4, que o salmista diz assim: o Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Nós temos o costume de dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E é verdade isso, porque Deus é bom em tudo que Ele faz. Embora em determinados momentos nós não consigamos entender por a razão de certas coisas na nossa vida, não compreendemos o agir dele em nossa vida, mas depois, mais tarde, olhando para trás, nós compreendemos que o agir dele naquele momento, nós compreendemos que tudo que ele fez na nossa vida naquele momento, para nós, foram atos de bondade, porque ele nos ama. Eu quero exemplificar sobre esse assunto hoje com uma pequena história que diz assim: existia um rei em uma terra muito distante, um rei e seu primeiro-ministro. O rei era justo e muito bondoso. O primeiro-ministro era um homem bom e sábio, e ele sempre dizia para o seu rei, que aquele reino dele era bom porque Deus era bom. A felicidade reina no teu reino, meu rei, porque Deus é bom. Porque Deus é bom e justo. Ele sempre repetia isso todas as vezes para o rei. E o rei seguia os passos da sabedoria do seu primeiro-ministro, quando ele sempre dizia: ó meu rei, tudo que Deus faz é bom. Essas eram sempre as palavras que aquele primeiro-ministro falava para o seu rei, para que ele fosse um homem sensato e bondoso para com seus súditos. O rei ele tinha 2 passatempos preferidos. Um deles era trabalhar na marcenaria com madeira, fazendo talhas, esculturas, era um hobby do rei. O outro era cavalgar pela floresta, pelas manhãs, pelas florestas do seu reino, em companhia com o seu primeiro-ministro. Enquanto eles cavalgavam, eles conversavam sobre os mistérios da vida, e o rei sempre pedia àquele ministro explicações para suas aflições, e naquelas saídas diárias ele aprendia muito com aquele sábio primeiro-ministro, ele encontrava conforto no seu coração e tirava muitas dúvidas e preocupações. Um
Um dia, o rei estava trabalhando na sua oficina, quando de repente, ele serrando a madeira, quando inesperadamente a serra decepou o dedo indicador do rei. Desesperado e aflito, ele mandou chamar o primeiro-ministro. Tinha esperança que ele pudesse lhe dar uma palavra de conforto, explicar o motivo pelo qual Deus havia permitido aquele acidente acontecer com ele, já que ele, como rei, ele era uma pessoa boa, justa e honesta. Porém, para surpresa do rei, o primeiro-ministro, em vez de confortá-lo com palavras de alento e consolo, ele limitou-se a repetir a frase que ele sempre dizia: tudo que Deus faz é bom. Ao ouvir aquilo, o rei se sentiu afrontado. Irado e desconsolado, mandou que os guardas levassem seu primeiro-ministro para a prisão. Depois do acidente, a vida do rei ficou diferente. Ele não tinha mais ninguém para cavalgar com ele pelas manhãs, para confidenciar os seus pensamentos e para conversar um pouco. Ele continuava trabalhando naquelas madeiras, cavalgando todas as manhãs, só que agora ele ia sozinho. Um belo dia, enquanto ele cavalgava por um recanto mais distante da floresta, ele foi aprisionado por índios selvagens. Levado para a tribo, amarrado, assustado, a única coisa que o rei podia fazer era orar e pedir a Deus que lhe desse proteção e paz. Chegando na tribo, o rei foi surpreendido por uma grande festa. Tambores chocalhavam, soavam, índios pintados dançavam em volta de um altar onde o sacerdote permanecia sentado em completo transe. Tudo estava preparado para uma grandiosa festa e um sacrifício aos deuses daquela tribo. Em um pequeno movimento do sacerdote, alguns índios se aproximaram do rei, desamarraram as mãos do rei e começaram a pintá-lo com cores fortes e berrantes. O sacerdote então se aproximou e começou a dizer palavras que o rei não compreendia. Enquanto dançava em redor do altar, o sacerdote observou que o rei não possuía um dos dedos da mão. Muito irado, muito frustrado, aquele homem, aquele chefe indígena, ordenou que o rei fosse libertado, pois ele era um ser incompleto. Não poderia ser oferecido ao sacrifício ao seu Deus. E ele libertaram então o rei, e o rei voltou para o castelo. E enquanto caminhava pela floresta, pensava sobre o que havia acontecido. Realmente, tudo que Deus faz é bom. Se não tivesse perdido o dedo, ele teria perdido a vida. Era uma questão, porém, que ainda perturbava o rei e que ele queria saber. Mandou chamar o seu primeiro-ministro e perguntou para ele. Tirou ele da prisão e perguntou para ele: seria justo apenas para o rei e não para os seus súditos Deus fazer alguma coisa boa por eles? Então, quando ele chega ao castelo, ele pede que os seus empregados fossem buscar o rei, que ele fosse solto e trago até a sua presença. Afinal, era impossível para ele entender o motivo pelo qual Deus não havia sido injusto com o seu primeiro-ministro, já que ele havia jogado ele naquela prisão, um homem tão bondoso. Ao ver o rei, o primeiro-ministro perguntou o que havia acontecido, e o rei contou para ele o que aconteceu pela manhã. E ele falou: agora eu compreendo que perdi um dos dedos, mas em compensação não perdi a minha vida. No entanto, eu não entendo por que Deus não foi benevolente com você. Como isso pode ter sido bom para você? O sábio e paciente primeiro-ministro, amigo do rei, respondeu: Alteza, você esqueceu que tinham costumes de cavalgar juntos todas as manhãs? O que teria acontecido comigo se eu tivesse em sua companhia hoje na floresta? Afinal, eu tenho todos os meus dedos. E por fim ele disse: tudo que Deus faz é bom.
Como eu disse anteriormente, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido, minha querida, Deus faz coisas que em determinadas circunstâncias não podemos compreender e julgamos errados, mas com o passar do tempo, quando nós refletimos a ação de Deus na nossa vida, os livramentos que Ele nos dá, dos acidentes, de pessoas que Ele retira do nosso caminho, de circunstâncias que Ele evita que passemos por elas, de situações que poderiam tirar a nossa paz e até mesmo a nossa vida, aí nós vamos entender que tudo que Deus faz é bom. E todas as vezes que Ele faz alguma coisa, Ele faz sempre em benefício a nós, Ele faz sempre em nosso próprio benefício. Então eu quero que você não se esqueça da palavra do salmista: o Senhor trata com bondade os que fazem o bem e que têm o coração íntegro. Então eu quero dizer para você, meu querido que me ouve, minha querida, plante o bem e o bem vem. Tenha um coração íntegro e haja com bondade, porque certamente a bondade do Senhor te alcançará, porque tudo que Deus faz é bom. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa compreender, mesmo diante dos momentos difíceis que você está vivendo, que o Senhor trata com bondade aos que fazem bem, aos que têm o coração íntegro. Seja esse homem, esta mulher de coração íntegro. Deus te abençoe.